Energy Drink. Energy for life. Boa tarde, está no ar mais um programa Camisa 5, nessa quarta-feira, uma quarta-feira de Copa do Brasil, hoje o programa aí dedicado a falar sobre esses dois confrontos da Copa do Brasil, grandes clubes, clubes de tradição, com títulos expressivos de Copa do Brasil, inclusive Fluminense e Palmeiras e São Paulo e Santos. Primeiro jogo no Maracanã, Fluminense e Palmeiras, e segundo jogo lá na Arena Palmeiras, na Allianz Parque. E o outro confronto, temos aí a equipe do São Paulo contra o Santos. O São Paulo jogando o primeiro jogo no Morumbi e tendo que resolver a situação lá na Vila Belmiro. Um compromisso aí bem importante hoje, tanto para Fluminense quanto para São Paulo, porque a gente sabe, principalmente do São Paulo, a força que existe do Santos na Vila Belmiro. O Santos vem fazendo uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro, principalmente pelos seus jogos em casa, sendo muito forte, com ímpeto, um volume de jogo muito grande, jogando em casa com o apoio da sua torcida. E já fora de casa não é tão perigoso assim. Então eu acho que o São Paulo tem que conseguir essa vantagem nesse primeiro jogo para ter alguma chance aí de classificação. Porque se não conseguir um bom resultado hoje no Morumbi, vai ficar muito difícil a situação lá na Vila Belmiro. E o outro confronto praticamente também a mesma coisa. Lógico que o Palmeiras não é tão forte assim como o Santos em casa. Acho que é um confronto aberto, que depende muito. O Fluminense tem que ser bem inteligente nesse confronto. Vamos falar como estão as quatro equipes para esse confronto da Copa do Brasil. E também toda essa polêmica da Taça Rio-Sul Minas, da Liga Rio-Sul Minas, a CBF liberou, depois barrou, a Federação jogando duro. Então muita coisa boa de hoje. Ainda tem os jogos estudantis municipais a todo vapor, vôlei, basquete, futsal, futebol de campo. Mas já está com a gente aqui nosso amigo Lucas Peralta. Lucão, boa tarde. Muito boa tarde você, companheiro, você querido amigo assinante do Canal 5. É um prazer enorme estar de volta aqui juntinho de vocês, levando o melhor da informação para vocês. E a questão é a seguinte, como dizia Nelson Rodrigues, se o Fluminense fosse jogar no céu, eu morreria para vê-lo jogar. O clima hoje é mais ou menos esse, eu vou estar presente no Maracanã. O Fluminense, os guerreiros tricolores estão diante de uma grande batalha. A gente sabe de toda a dificuldade que nós encontraremos nessa partida contra o Palmeiras, mas o clima é esse. A gente fica um pouco mais sensibilizado em relação a esse tipo de partida. É uma semifinal, a Copa do Brasil chega na sua fase final e a gente espera que o Fluminense nos dê a glória de mais um título, de mais uma taça para nós estarmos expondo na nossa belíssima sala de troféus das Laranjeiras. Toda a sorte do mundo. Eu dedico hoje esse programa maravilhoso, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, Juliano, você, querido amigo do Canal 5, para todos esses tricolores que fazem parte da nostalgia da história do clube, Nelson Rodrigues, Cartola, meu avô, Edgar Peralta, e que no campo isso seja reflexo, que a gente consiga aí queimar uma gordurinha bacana nesse primeiro jogo, para não ter dificuldade lá na Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, que a gente possa estar participando de mais uma final, 10 da noite, os Flunáticos já estão agitados no grupo aí, todos os torcedores tricolores do Fluminense. Estamos saindo aqui com um efetivo hoje de 2 vans, a partir das 17 horas ali na esquina da Praça São Sebastião. A festa vai ser maravilhosa e que o time nos corresponda dentro de campo. E hoje também é dia aí de Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e Real Madrid, um grande jogo, Ibrahimovic do lado, Cristiano Ronaldo do outro, Cristiano Ronaldo quebrando aí, todos os recordes possíveis, com a camisa do Real Madrid, ele como pessoais e também do clube e da competição. Então tem tudo para ser um grande jogo a partir das 16 horas. E sobre o Fluminense, Lucas, vamos falar mais sobre esse confronto, depois vamos falar mais sobre São Paulo e Santos, que também
tem tudo para ser aí um grande jogo, né, de qualidade técnica das duas equipes, mas esse Fluminense e Palmeiras, né, o Fluminense tem que fazer o dever de casa hoje, né, jogando em casa no Maracanã, né, tem aí alguns desfalques, mas tem como a volta do Fred, que é uma referência, é um líder em campo, um jogador importante para esse momento de decisão. O que você acha desse Fluminense? Como é que vem, você como tricolor, como é que vem esse Fluminense para esse confronto contra o Palmeiras? Exatamente, Juliano. Esse poder de liderança do Fred num momento como esse é muito importante. A gente sabe de todo o poder, toda a voz ativa que o Fred tem dentro do vestiário. Inclusive eu sou um acompanhante, um apaixonado dos bastidores, né, do Fluminense, da TV do Fluminense. E a gente sabe que não só o Fred, mas o Cícero também com toda a sua experiência, o Diego Cavalieri com a sua experiência, e um jogador que me chama muita atenção para esse bate-bola, para essa conversa, para aquela última resenha motivacional ali antes de entrar na labuta, mesmo de ir para a guerra, para ir para o campo, é o Magno Alves. Ele tem sido muito importante, apesar de ser um jogador que fica no banco, é aproveitado poucas vezes, só quando não tem a outra alternativa mesmo. Ele realmente é um jogador muito identificado com o clube. O Fluminense, você foi muito feliz, Juliano. O Fluminense precisa fazer o dever de casa para evitar ter que decidir essa vaga em São Paulo, que a gente sabe que o clima vai ser um clima diferente. A torcida do Palmeiras também vai incentivar, também vai encher o seu estádio como a do Fluminense. Eu acho que restam pouquíssimos ingressos para fechar, para totalizar a carga de ingressos que foi destinada à torcida tricolor. Então o Fluminense tem que hoje botar o regulamento. A gente sabe que a Copa do Brasil tem regulamento, tem questão de gol fora de casa. O ideal, não sofrer gols. E quem sabe, eu acho que um resultado que seria maravilhoso. Eu vou cantar o meu palpite aqui, que todas as vezes que eu tenho cantado meus palpites aqui, alguns eu tenho tido uma boa margem em relação a isso. O Fluminense hoje poderia, deveria, e eu acredito numa vitória de 2-0. A gente sabe que tem alguns desfalques. O Marlon é um zagueiro que traz toda a segurança do mundo à zaga tricolor. É dúvida porque sofreu uma lesão no joelho na partida diante do Cruzeiro, que eu acho que o Eduardo pecou um pouco em apostar em algumas peças que fazem parte do time titular para esse jogo em Belo Horizonte, num horário de 11 horas, o calor, aquela fadiga em final de temporada, mas a gente entende, respeita, não é o momento de cobrar ninguém. Eu acho que é hora de união, o grupo tem que estar unido, o Eduardo Batista tem que fazer disso uma verdadeira batalha campal e que o Fluminense possa já resolver aí a sua vida sob seus domínios, ao lado da sua torcida. 2-0 Flusão hoje já resolvia essa parada. Sem dúvida aí seria um excelente resultado, né? E fica na torcida, é o representante carioca, né, na Copa do Brasil, o Fluminense, né, que tem como seu último título, se eu não estiver me enganado, em 2007, da Copa do Brasil, da Copa sim. do Brasil, né, contra o Figueirense, naquele jogo histórico gol lá do Roger. no Orlando Scarpelli, né, e vem em busca aí desse título novamente. Assim como as outras equipes, o Santos foi campeão na última vez em 2010, o São Paulo nunca foi campeão, né, da Copa do Brasil, até porque, né, nesses últimos anos estava muito inserido e conquistando títulos, né, na Libertadores da América, até mais importante, lógico, todo o objetivo, né, do grande clube hoje é chegar numa Libertadores bem estruturada e conquistar o título da Libertadores das Américas. Mas a Copa do Brasil é um campeonato que eu gosto muito, né, desde o seu início, né, eu acho que é importante essa diversidade, né, de levar um time como o Flamengo, como o Fluminense, o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, para jogar lá no Maranhão, lá no Mato Grosso, né, levar alegria para aquelas pessoas que muitas das vezes, né, não vê uma equipe, né, com essa expressão, fica, né, com todo respeito, fica só assistindo um motoclube, né, e né, times, né, menores, sem expressão. E você levar um grande clube, né, a esses estados do Nordeste principalmente, a essas cidades, né, mexe com toda a economia da cidade, as pessoas, né, vão ao estádio, ficam felizes. Por isso que eu gosto tanto dessa competição, né, que é a Copa do Brasil, que inclusive, né, já teve aí várias surpresas, né, o Santo André que o diga, né, o Paulista de Jundiaí, né, o São Caetano. Então, várias equipes de menor investimento, né, conseguiram alcançar, né, um êxito, o título da Copa do Brasil, o Paysandu, porque é uma competição diferente. É aquele jogo ali de concentração, de mata-mata, onde uma expulsão no início do jogo muda toda a cara da partida, um jogador importante lesionado muda a cara da partida. Então, são jogos diferentes. E concordo em manter, né, o pontos corridos no Campeonato Brasileiro, até porque é um campeonato longo, mas a gente tem que ter esse mata-mata.
e esse mata-mata é na Copa do Brasil, por isso que eu gosto tanto, né, dessa competição. E do outro lado tem um Palmeiras que não caiu por muito pouco, né, no ano passado, e reformulou todo o seu elenco temporada. E aí vale, né, já mandando um recado, né, para os torcedores em geral, mas para o torcedor do Vasco, né, em especial nós vamos falar, né, as notícias do Vasco, né, no próximo bloco, mas só para enfatizar sobre essa questão, né, não precisa você cair, não, porque tem que cair para melhorar. O Palmeiras conseguiu com muito sacrifício não cair, ficou lá, não caiu e se viu como exemplo, se viu como lição, se preparou, contratou um time à altura do Palmeiras, com jogadores, né, respeitados, contratou o Dudu, Zé Roberto, Rafael Marques, né, e vários outros, Cleiton Xavier, né, vários jogadores, né, que reforçaram Barrios, né? esse é uma grande preocupação para hoje, né, que reforçaram esse plantel do Palmeiras e está aí na fase final da Copa do Brasil, ainda brigando no Campeonato Brasileiro, sem, né, chance nenhuma de rebaixamento. Então não precisa cair, porque cair é pior, você perde receita, você perde, né, venda de camisa, você perde credibilidade do seu torcedor. Perde credibilidade, então esse Palmeiras aí também quer muito, né, esse título da Copa do Brasil para meio que justificar todo esse investimento, né, da temporada. Até, né, na minha opinião, acho que não deveria, e aí ajuda o torcedor do Fluminense para o bem. Estamos aí vendo os confrontos, né, São Paulo, né, e Santos, e Fluminense e Palmeiras. Primeira partida entre São Paulo e Santos no Morumbi. Hoje também às 22 horas. No Morumbi. E, né, essa questão do Palmeiras, eu acho que um planejamento, acho que para esse ano está excelente, aonde já está, porque é uma equipe que quase caiu, é um time novo, né, que trocou de treinador, tem um baita treinador que é o Marcelo Oliveira. Lógico, é um jogo de mata-mata, se chegar e conquistar o título, excelente, mas também não vamos, pensando no Palmeiras, sim, se for desclassificado, acabou tudo, vamos mandar o Marcelo Oliveira embora e trazer outro porque não conseguiu sucesso. Não é isso. Eu acho que tem tudo, tem condições para conseguir, tem um jogo difícil, ainda tem, se passar, tem um São Paulo ou Santos pela frente. Mas o Palmeiras vem motivado, né, como você disse, Lucão, o Fluminense tem que tomar cuidado, porque é um ataque forte, né, com o Lucas Barros, o Gabriel Jesus, apesar de ser muito garoto, dizendo que quer o título, né, porque quer entrar para a história do clube. Quer entrar para a história, né, e é um jogador diferente, aquele jogador que vem da base. Exatamente. E então a gente sabe que é diferente. Tem o carinho e tem aquele sonho, é um jogador que chora, né, se conquistar o título e vai jogar, né, a gente sabe que tem potencial. Vai dar vida, né? Vai dar vida. E o espírito do Fluminense tem que ser o mesmo, né, Lucão? O espírito do Fluminense tem que ser o mesmo, Ju. Você foi muito feliz nessa questão do formato da Copa do Brasil, não só para estar levando essas grandes agremiações para o Norte, para o Nordeste, para estar levando, né, os ídolos, né, do nosso grande centro aqui, desses polos regionais nossos aqui, que fazem de fato que o futebol aconteça nesse eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e tal, e a gente está levando, né, essas agremiações para lá. Muito interessante até em termos de visibilidade para os próprios atletas dessas equipes de menor investimento que nós temos no Norte, no Nordeste, no Brasil afora, que participam dessa competição e que muitas das vezes aparecem como surpresa, sem dúvida, isso é muito importante. Em relação ao Palmeiras, sem dúvida, teve um ano de 2014 muito complicado e agora se reestruturou para esse ano, é claro, já fez um excelente papel, vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é semifinalista da Copa do Brasil. Nós temos que ter muito cuidado por essa equipe muito bem trabalhada do Marcelo Oliveira, tem ali as suas peças. O Palmeiras já teve até uma sacada interessante de renovar o contrato com o Zé Roberto para dar ainda mais uma motivada para ele, sendo um atleta experiente e muito identificado com o Palmeiras hoje, e isso ele passando de bagagem para os mais jovens. Sem sombra de dúvida, um grande jogo no Maracanã hoje às 22 horas. Nós vamos continuar falando, né, desses duelos aí da Copa do Brasil, e como diz a torcida do Fluminense, quarta-feira é guerra e chegou, hoje é dia de guerra. Né, vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos falando mais, né, sobre Copa do Brasil e também, né, sobre os assuntos aqui da nossa região. Tá logo.